Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma Sexta-feira Negra aqui no canal. Espero muito que vocês estejam a gostar dos vídeos de crime. Hoje trago-vos um caso não solucionado, o caso do Orang Medan. Não se sabe ao certo quando é que isto aconteceu, mas pensa-se que foi entre junho de 1947 e fevereiro de 1948. Dois navios americanos estavam a navegar por Malaca quando receberam um código SOS, portanto um pedido de ajuda, de um navio chamado Orang Medan. Eu vou passar a citar o que eles ouviram. Um homem, portanto, falou com eles, mandou uma mensagem de voz e eu vou passar a citar exatamente o que ele disse. Todos os oficiais, inclusive o capitão, estão mortos, caídos na sala de mapas e na ponte. Provavelmente toda a tripulação está morta. Depois disto, eles receberam um código Morse, também vindo do Orang Medan, só que eles não conseguiram decifrar e logo depois ouviram duas palavras vindas da mesma pessoa, que foram eu e morrendo. Um dos navios americanos que recebeu este código, este pedido de ajuda, foi um chamado Silver Star, e como ele era o que estava mais próximo do Orang Medan, foi portanto o que se dirigiu para lá primeiro. Passadas algumas horas ele conseguiu avistar o Orang Medan e o comandante do Silver Star tentou contactar alguém através de um altifalante, portanto ele fez perguntas, perguntou se alguém estava vivo e assim, só que não obteve resposta, e então decidiu mandar alguns dos seus homens da tripulação verem o que é que se estava a passar com o Orang Medan. E segundo o que eles disseram, quando eles chegaram lá depararam-se com um cenário horrível. Eu vou deixar imagens aqui do que eu consegui encontrar, há poucas, mas vou deixar algumas. O que eles encontraram foi todos os homens da tripulação do Orang Medan mortos, e isto não é a parte mais estranha, eles terem morrido, mas sim a forma como eles estavam. Eles estavam com a boca aberta, com os olhos muito arregalados, como se estivessem com medo do que estavam a ver no momento em que morreram, e estavam também a apontar para cima, para o que estavam a ver na altura em que morreram. Para além disso, eles encontraram também um cão, que eles calcularam que fosse a mascote da tripulação, e ele estava exatamente da mesma forma que os homens, estava com os olhos muito arregalados e com a boca aberta, como se estivesse a ladrar para alguma coisa no momento em que morreu. Como as mortes foram assim bastante estranhas, não é? Eles estavam todos de uma forma muito estranha, o que o comandante do Silver Star decidiu fazer foi rebocar o Orang Medan para levá-lo para o porto mais próximo, para tentarem perceber então o que é que levou à morte daquelas pessoas, qual é que era aquele navio, o que é que transportava todas essas coisas. E quando eles estavam com as cordas e tudo para o rebocarem, começou a sair muito fumo do navio. Eles tiveram que abandonar o Orang Medan e diz eles que foi uma questão de segundos, mal eles saíram e afastaram-se um bocadinho, ele explodiu e começou a afundar-se no mar. A primeira vez que este caso veio a público foi basicamente publicado em algum lado, falado em algum lado, foi por um jornal holandês-indonésio em 1948, e ele foi escrito em 3 artigos diferentes. O primeiro artigo foi publicado a 3 de fevereiro de 1948 e basicamente diz a história que eu vos contei. Os outros 2 artigos foram publicados a 28 de fevereiro e 13 de março e já contam uma versão um bocado diferente. Na primeira versão eles diziam que não houve sobreviventes, ninguém sobreviveu, morreram todos que estavam no Orang Medan, e nos outros 2 artigos já dizem que houve um sobrevivente. Este sobrevivente chamava-se Jerry Rabbit e era o segundo oficial do Orang Medan. Segundo o que o Jerry disse, ele foi encontrado por nativos e missionários da ilha de Tongi, ou Tongi. Eu não sei se é Tongi, se é Tongi, mas essa ilha. Ele disse que o navio chegou ao lastro de Xangai a 17 de junho de 1947, onde ele foi recrutado. Segundo ele, eles não lhe pediram nenhum documento de identificação, portanto, eles basicamente não queriam saber quem é que ele era, se era criminoso ou não, para eles era igual. Isto fez com que o Jerry pensasse que toda a tripulação tinha sido recrutada da mesma forma que ele. Segundo o Jerry, o Orang Medan era um navio originalmente chinês. O Jerry disse que em Xangai foram compradas numa noite cerca de 7.000 caixas, e ele não sabe, tanto ele como o resto da tripulação, não sabiam o que é que aquilo transportava. O comandante não quis dizer a ninguém, o que o fez pensar que provavelmente estavam a transportar alguma coisa ilegal. Também daí fazer sentido eles não quererem saber as identificações da tripulação,
O navio continuou a navegar para o sul e a 9 de junho de 1947 foram compradas mais 8.000 caixas, mais uma vez, de coisas que eles não sabiam o que eram. Segundo o Jerry, o destino do Orang Medan era a Costa Rica, onde eles iam entregar as cargas a outro navio. E é aqui que as coisas começam a ficar estranhas, porque segundo o Jerry, depois disto, várias pessoas começaram a adoecer e depois começaram a morrer e, como devem imaginar, ele começou a ficar alarmado e com medo do que pudesse estar a acontecer e qual seria a causa disso estar a acontecer. E então começou a vasculhar documentos no escritório do comandante do Orang Medan. Ele descobriu que o Orang Medan transportava 15.000 caixas de ácido sulfúrico e cianeto e 20 cartuchos de nitroglicerina. O Jerry começou a perceber que algumas caixas tinham vazado e, portanto, o que elas transportavam em contacto com a água e a umidade e tudo do navio fez com que se formasse uma espécie de fumaça no navio e as pessoas, ao inalarem aquilo, começaram a adoecer. Nisto, o Jerry decide falar com o capitão do Orang Medan e disse-lhe que o melhor era não continuarem a navegar, pedirem ajuda, porque as pessoas estavam todas a morrer literalmente e muito provavelmente ia morrer toda a gente, que foi o que aconteceu, e portanto ele alertou o comandante para isso, o capitão. Só que o que ele disse foi que eles não precisavam da ajuda de ninguém, o barco não ia parar, eles iam continuar porque tinham que entregar aquela carga e, portanto, as pessoas estavam a morrer e ele não queria saber. O que lhe importava era só entregar aquilo. O Jerry, juntamente com mais 6 membros da tripulação, fugiram num barco salva-vidas a motor e estava tudo a correr bem até que o motor deixou de trabalhar e eles ficaram ali perdidos no meio do mar, lá presos, sem saber o que fazer. Perdidinhos da vida. A referência mais antiga e, por assim dizer, oficial desta história foi feita em maio de 1952 pelo Conselho da Marinha Mercante, que foi publicada pela Guarda Costeira dos Estados Unidos da América. Foi confirmado que existia um navio chamado Silver Star, portanto, o que ia socorrer o Orang Medan, e ele foi construído em 1942, só que em 1947, que foi a altura em que supostamente isto aconteceu, ele não se chamava Silver Star, mas sim Santa Cecília, porque uma companhia chamada Grace Lines comprou o Silver Star e, portanto, eles foram mudando o nome dele várias vezes e na altura em que isto supostamente aconteceu, ele não se chamava Silver Star. Para quem acredita que o Orang Medan não é uma lenda, mas sim aconteceu mesmo, foi real, aconteceu mesmo não, existiu. Para quem acha que o Orang Medan existiu mesmo, acreditam que ele foi registado em Sumatra e na altura Sumatra era uma colónia holandesa e pertencia ao que era conhecido como Índias Orientais Holandesas, e Orang significa homem e Medan é uma ilha, é uma cidade numa ilha de Sumatra, portanto faz sentido que ele fosse de lá e, portanto, tivesse sido registado lá, por causa também do nome. Mas nunca ninguém investigou esta parte, portanto, nunca se soube se ele era de Sumatra ou não, se foi lá registado ou se não, portanto, não se faz ideia se é verdade ou não. O autor e historiador Roy Bainton, durante muitos anos, tentou procurar informações acerca do Orang Medan para perceber se era uma lenda ou não. E ele começou a procurar nos registros do Lloyd's Shipping, que é uma das maiores sociedades classificadoras de embarcações do mundo, mas não encontrou nada. Procurou também no Dictionary of Disasters at the Sea e também não encontrou nada. Procurou também no Museu Marítimo Nacional em Greenwich e nada. Procurou nos registros da expedição holandesa em Amsterdão e não encontrou nada. E por fim decidiu ir às autoridades marítimas de Singapura, que é perto de Malaca, e realmente havia o registro de um navio chamado Medan, só que ele foi destruído antes da Segunda Guerra Mundial, portanto a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945 e isto supostamente aconteceu entre junho de 1947 e fevereiro de 1948, como eu já referi no início do vídeo, portanto não pode ser ele, ou pode, porque pode haver o registro que ele foi destruído e não tenha sido destruído, mas não se sabe, portanto é assim.
aulas de história comigo, malta. Eu estava quase a desistir e a dar Orang Medan como uma lenda quando foi contactado por um professor alemão chamado Theodor. E tal como o Roy, o Theodor passou muitos anos a pesquisar coisas sobre o Orang Medan e ele deu ao Roy um livro que foi escrito por um homem alemão chamado Otto Milk, que foi escrito em 1954. E este livro falava de várias coisas, portanto, o Otto sabia muitas coisas acerca do Orang Medan, sabia quem era a tripulação, o que transportavam, qual era o destino, portanto, não se sabe como é que ele obteve essas informações, mas elas estão no livro. Se são verdadeiras ou não sei, ele pode ter inventado, isso nunca se sabe, porque lá está, não há registros do Orang Medan em lado nenhum. Um pesquisador chamado Albert tentou várias vezes contactar membros da tripulação do Silver Star, só que nunca obteve respostas de nenhum deles e para além disso também tentou entrar em contacto com a Grace Lyons, mas também nunca obteve resposta. Vamos passar agora às teorias e existem várias, eu trouxe as principais e a primeira teoria da qual vos vou falar é a teoria dos fantasmas, não é? Porque há sempre a teoria dos fantasmas, não sei porquê, mas basicamente esta teoria fala que o navio estava assombrado, isto porque a temperatura lá fora era muito quente e quando a tripulação do Silver Star entrou no Orang Medan estava muito frio e segundo eles sentiram um arrepio estranho, um arrepio sobrenatural, estão a ver, tipo creepy. Portanto, há quem acredite, não é, que foram fantasmas. Há também a teoria dos fenómenos paranormais, não é? Esta nunca pode faltar, porque esta também, tal como a dos fantasmas, existe sempre. Esta história já apareceu várias vezes em livros e revistas em relação ao Orang Medan. E começou por um artigo escrito em 1953 pela Fat Magazine, e basicamente dizia, segundo um autor chamado Jessup, segundo ele a tripulação podia ter sido atacada por OVNIs e daí a razão pela qual eles estavam com os olhos muito arregalados, como se estivessem cheios de medo no momento em que morreram, e a forma também misteriosa com que morreram. Segundo ele, os OVNIs explicariam isso tudo. Existe também a teoria de envenenamento e cargas perigosas, e estas eu acho que são bem óbvias, não é? Tal como eu referi anteriormente, o Jerry disse que as caixas continham substâncias muito perigosas e vazaram de alguma forma e também entrou água do mar no navio e as coisas todas em contacto umas com as outras criou então a fumaça que fez com que as pessoas começassem a ficar doentes e depois começaram a morrer. O mau funcionamento do sistema de caldeira do navio de alguma forma interferiu também, causando a tal explosão que fez com que o navio se afundasse no momento em que o Silver Star estava a tentar rebocá-lo. E por fim, temos a teoria da unidade 731. Esta unidade foi formada em 1932 por um japonês chamado Shiro Ishii e ela tinha como objetivo fazerem-se pesquisas e desenvolvimentos de armas químicas e biológicas muito perigosas para estabelecer a supremacia japonesa durante a Segunda Guerra Mundial. E portanto há muita gente que acredita nesta teoria e acaba por fazer algum sentido porque era um navio que não foi supostamente registado, muito provavelmente, com uma tripulação que não sabia o que é que estavam a transportar. Fizeram várias paragens para comprarem várias caixas com coisas que ninguém sabia o que era e portanto também ninguém queria saber de onde é que vinham as pessoas para a tripulação, simplesmente queriam recrutar as pessoas e provavelmente pessoas até que precisavam só de alguns trocos para conseguirem viver e portanto aproveitaram-se disso e assim um navio que não estava registado com uma tripulação também desconhecida não ia dar nas vistas supostamente e portanto conseguiam transportar estas substâncias para o desenvolvimento de armas químicas e biológicas muito perigosas. E é isto, malta, este foi o caso de hoje. Há vários casos deste género de navios que desapareceram misteriosamente, de aviões que desapareceram misteriosamente, portanto, se vocês quiserem eu trago mais, eu acho que querem, porque eu fiz um questionário no Instagram, no meu stories, a perguntar se vocês gostavam deste tipo de casos e vocês disseram que sim, portanto eu vou trazer mais alguns aqui para o canal. Por acaso hoje não era para ter trazido este caso, eu já referi isso no caso anterior, no vídeo anterior. Eu ia trazer um caso bem pesado, só que era um caso solucionado e o vídeo anterior já foi um caso solucionado, portanto hoje tinha que trazer um não solucionado e acabei por trocar a ordem dos vídeos que eu ia trazer.
Mas é isso, malta. Subscrevam o canal, é muito importante para apoiarem o meu trabalho por aqui. Mandem os vídeos, partilhem o canal com pessoas que vocês acham que vão gostar deste conteúdo, pessoas também que vocês saibam que gostam, mandem para toda a gente para verem e subscreverem o canal. Não se esqueçam de pôr o vosso gosto, ativarem o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo, sigam-me também no Instagram e deixem os vossos comentários aqui em baixo. Eu gosto sempre de saber o que é que vocês acharam e o que é que querem ver por aqui. Não tenham vergonha, se não quiserem comentar aqui, mandem mensagem, digam-me a vossa opinião. E é isso, malta, espero muito que vocês tenham gostado. Eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!